O apóstolo da fé no Brasil. Imagine um homem simples, sem recursos financeiros, sem fazer campanhas ou pedir doações, que construiu orfanatos que abrigaram mais de 10.000 crianças. Um homem que, diante de necessidades impossíveis, se ajoelhava em oração e via o impossível acontecer. Esse homem foi George Mueller, conhecido como o apóstolo da fé. Sua história não é apenas inspiradora, mas um testemunho vivo de como a oração pode mover montanhas e trazer respostas que desafiam a lógica humana. Neste texto, vamos mergulhar na vida de George Mueller, explorar suas orações respondidas e aprender como podemos aplicar os mesmos princípios. Se você já se perguntou como ter suas orações respondidas ou como se apegar à fé em meio às dificuldades, a história de George Mueller será um farol de esperança e inspiração. Uma vida de oração constante. Nascido na Alemanha em 1805, George Mueller passou de uma vida de rebelião e pecado para se tornar um dos maiores exemplos de fé e confiança em Deus. Ele não apenas fundou orfanatos em Londres, mas também mostrou ao mundo que a oração sincera e persistente pode abrir portas que nenhum esforço humano jamais conseguiria. Mueller nunca pediu dinheiro ou ajuda diretamente. Em vez disso, levava cada necessidade diante de Deus em oração. E as respostas vieram de maneiras extraordinárias. A história de George Mueller nos ensina que a oração não é apenas um ritual, é uma conversa íntima com o Criador. Sua vida é um lembrete de que Deus não apenas ouve, mas responde de maneiras que superam nossas expectativas. Como o próprio Mueller disse, a fé não opera no reino do possível. Não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. A fé começa onde o poder do homem termina. George Mueller era um homem que vivia e respirava a oração. Para ele, orar não era apenas um momento reservado durante o dia, mas um modo de vida constante. Pelo menos é o que sua biografia nos mostra. Ele vivia em uma comunhão tão próxima com Deus que suas orações fluíam naturalmente. Estivesse ele andando pelas ruas de São Paulo, deitado para descansar ou se levantando para começar um novo dia, essa prática não era apenas um hábito. Era uma necessidade profunda de sua alma. Ele entendia que a oração era o canal através do qual ele se conectava ao coração de Deus e recebia orientação, provisão e paz. Mas por que ele tinha tanto sucesso na oração? E as respostas, como elas vinham? Elas sempre vinham. Às vezes instantaneamente, outras vezes após longas esperas. Mas ele confiava que, no tempo certo, Deus agiria. Essa consistência na oração nos inspira a manter um diálogo contínuo com o Pai, confiando que Ele ouve e responde. Para entender a vida de oração de George Mueller, temos que entender que ele era um homem de ação. E mesmo sendo um homem de ação, sua força vinha da oração. Ele não dependia de sua própria capacidade ou de estratégias humanas. Quando ele assumiu a missão de cuidar de órfãos, ele sabia que não poderia fazê-lo sozinho. Então ele orava, trabalhava e orava de novo. Ele construiu orfanatos, alimentou milhares de crianças e sustentou um ministério massivo sem nunca, nem uma única vez, pedir doações diretamente. Ele confiava que Deus proveria. Mas isso não significa que ele apenas ficou parado. Mueller trabalhava com diligência, paciência e perseverança, sempre em parceria com o Senhor. Essa combinação de oração e trabalho é um exemplo poderoso para nós. Humildade e dependência. Outra coisa que aprendemos da biografia e do legado de George Mueller é que ele entendia que para ser usado por Deus, ele tinha que permanecer em constante comunhão com Ele. E essa foi a maior batalha de sua vida. Mueller não buscava fama, reconhecimento ou glória pessoal. O desejo mais profundo do coração daquele homem era ser um vaso nas mãos do Mestre, pronto para ser usado de acordo com a vontade de Deus. E isso só era possível através de uma vida de oração e meditação na palavra de Deus. Ele passava horas em oração, buscando direção, força e sabedoria. Ele sabia que sem essa conexão próxima com Deus, suas obras seriam vazias. E é aí que começamos a entender por que a oração era tão importante na vida de Mueller e por que ele era tão bem-sucedido. De joelhos,
A persistência na oração era uma marca registrada deste herói da fé. Ele não desistia diante dos desafios ou mesmo das respostas demoradas, que fazem com que tantas pessoas desistam. Quando as provisões para os orfanatos pareciam escassas, ele não entrava em pânico. Em vez disso, ele se ajoelhava e pedia a Deus, confiando que ele supriria cada necessidade no tempo certo. Muitas vezes, as respostas vinham no último momento, mas Müller nunca duvidou da fidelidade de Deus. Tudo o que Müller fez foi extraordinário e monumental. Não como um homem perfeito, mas como um homem fraco que dependia de Deus. Seu legado vai além dos números que ele alcançou. Ele não apenas cuidou de milhares de órfãos, ele mostrou ao mundo o poder da fé e da oração. Müller não dependia de estratégias humanas ou campanhas de arrecadação de fundos. Eu diria até que, se ele estivesse vivo hoje, ele ainda não faria isso, porque a forma como Müller viveu sua vida foi baseada unicamente na dependência de Deus. É por isso que ele se tornou um testemunho vivo de que quando confiamos no Senhor e vivemos uma vida de oração, ele age de maneiras que superam nosso entendimento. Os pilares da oração de Müller. Uma de suas citações mais famosas diz: "O primeiro grande e principal negócio ao qual devo atender todos os dias é ter minha alma feliz no Senhor." Para Müller, a prioridade não era o trabalho, os orfanatos ou as necessidades materiais, mas a comunhão com Deus. Ele era um homem que sabia que sua alma precisava estar cheia da presença de Cristo, e tudo o mais fluiria naturalmente a partir disso. Antes de cuidar dos outros, ele cuidava de si mesmo espiritualmente, dedicando horas à oração e à leitura da Bíblia, não como um ritual, mas como uma necessidade vital. Ele entendia que sem essa conexão íntima com Deus, ele não teria a força, a sabedoria ou a paz para enfrentar os desafios do dia. Outro ponto interessante sobre a oração na vida de George Müller é que ele orava com base nas promessas da palavra de Deus. Ele não orava de forma genérica ou vaga. Em vez disso, ele trazia as promessas de Deus das Escrituras diante dele, acreditando que o Senhor era fiel para fazer o que havia prometido. Por exemplo, se havia uma promessa sobre provisão, Müller a mencionava em oração. Se havia uma promessa sobre cuidar dos órfãos, ele trazia essa promessa diante de Deus com fé. Isso nos ensina a importância de conhecer a Bíblia profundamente e de usar a palavra como a base de nossas orações. Outro aspecto notável da vida de oração de Müller era seu registro cuidadoso das respostas de Deus. Ele mantinha um diário, onde anotava cada pedido de oração e cada resposta recebida. Ao longo de sua vida, mais de 50.000 orações foram respondidas. Apenas imagine isso, 50.000 orações respondidas. Isso não apenas fortalecia sua própria fé, mas também servia como um testemunho para os outros. Aquele registro era uma forma de lembrar-se constantemente da fidelidade de Deus. Quantas vezes, em momentos de dúvida, ele poderia olhar para trás e ver todas as vezes em que Deus havia provido, guiado e respondido? Isso nos desafia a fazer o mesmo, a manter um diário de oração, a anotar nossos pedidos e as respostas de Deus, para que possamos ver com nossos próprios olhos a mão do Senhor se movendo em nossas vidas. Sinceridade e intercessão. As orações de Müller também eram marcadas pela simplicidade e sinceridade. Ele não usava palavras rebuscadas ou tentava impressionar Deus com discursos eloquentes. Ele acreditava que Deus se deleitava mais com corações sinceros do que com palavras bem polidas. E isso é algo que precisamos recuperar. A oração não é uma performance, não é um show, é um encontro real com o Pai. Não importa se você tem as palavras certas, o que importa é que você fale do coração. George Müller também era um homem que orava pelos outros. Ele não buscava apenas respostas para suas próprias necessidades, mas intercedia constantemente por amigos, missionários, pastores e almas perdidas. Em seu diário, há registros de orações por conversões que ele sustentou por décadas. Sim, décadas. Ele orou por 5 amigos específicos para virem a Cristo. O primeiro foi salvo após 5 anos, o segundo e o terceiro após 10, o quarto após 25 anos
E o quinto entregou sua vida a Jesus pouco depois da morte de Müller. Isso mostra o poder da intercessão persistente. Ele nunca desistiu. Ele nunca perdeu a fé, mesmo quando não via resultados imediatos. Isso nos ensina a orar com paciência, acreditando que Deus está agindo mesmo quando nossos olhos não conseguem ver. O desafio para a nossa vida. No final de sua vida, George Müller havia se tornado um gigante da fé. Não por causa de sua força ou inteligência, mas porque ele havia aprendido a depender totalmente de Deus. Sua vida de oração foi o fundamento de tudo o que ele realizou. Ele viveu para mostrar que Deus é real, que ele ouve e que ele responde, e que é possível viver pela fé. Hoje, o exemplo de Müller nos desafia a reavaliar nossa própria vida de oração. Estamos realmente buscando a Deus com todo o nosso coração? Estamos reservando tempo para ficar a sós com Ele? Acreditamos em suas promessas? Ou estamos apenas sobrevivendo espiritualmente? Orando apenas quando há tempo ou quando o desespero nos atinge? A história de George Müller é um chamado ao arrependimento, à renovação e à fé. Deus não mudou. Ele ainda é o mesmo e está pronto para responder às nossas orações, assim como respondeu às de Müller. Que possamos seguir seu exemplo, orando com fé, com perseverança, fundamentados na palavra, com sinceridade e com amor pelos outros. E que nossas vidas também se tornem um testemunho vivo da fidelidade de Deus. O desafio é seu. Como você vai responder à oração de fé e persistência de Müller em sua vida? Comece hoje. Confie em Deus e faça da oração sua prioridade. Ele está esperando para agir em sua vida.